Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de lhe perguntar o seguinte: você alguma vez já se decepcionou com a igreja? Já se frustrou com ela? Teve traumas durante a sua caminhada cristã e por uma série de razões pessoais está considerando a possibilidade de sair da igreja? Não apenas para trocar por outra, mas realmente abandonar toda e qualquer instituição eclesiástica? Ou então você é algum líder cristão e tem percebido pessoas deixando a sua igreja por um desgaste pessoal? Se você está passando ou conhece alguém que já passou por isso, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Segundo os autores Kevin DeYoung e Ted Kluck no livro Por que Amamos a Igreja, uma das principais razões pela qual muitas pessoas têm deixado a igreja é a questão ou o aspecto pessoal. Ou seja, muitas pessoas têm abandonado a igreja por um desgaste pessoal com ela. Estes podem ser divididos entre aqueles que estão dentro da igreja, mas pensam em sair, e aqueles que estão fora da igreja e não consideram entrar nela. Estes que estão fora consideram a igreja como uma religião organizada, como uma instituição que tem motivações políticas, julgadora, negativa, dominada por homens, opressora das mulheres, ultraconservadora e radical em alguns costumes. E por aí vão os adjetivos. Diante disso, a primeira questão que devemos considerar é como lidar com essas críticas. E eu sugiro que uma boa ideia é sempre começar ouvindo. Porque, sem dúvida, cada uma dessas críticas já esteve ou está correta em alguma época ou em algum lugar específico. Diante das críticas, portanto, precisamos olhar com honestidade para nós mesmos e para as nossas igrejas, caso sejamos líderes eclesiásticos. Porque todos nós temos ciscos a remover dos nossos olhos e alguns têm traves, alguns têm vigas. Portanto, se encontrarmos falhas, se percebemos que as acusações contra a nossa igreja têm algum fundamento, deveremos ser honestos, rápidos em admitir e buscar arrepender-se e converter a nós mesmos e as nossas comunidades. No entanto, tendo considerado isso, passemos também a observar que muitos dos que estão fora da igreja dizem que o seu problema não é com Deus, seu problema não é com Jesus. O que eles não gostam mais é da igreja. Dizem eles, eu não tenho problema com Cristo, eu amo Jesus. O meu problema é com a igreja, com a instituição que eu não acredito, eu não confio e não sigo mais. Mas em muitos casos é constatado que esse Jesus que eles dizem amar não é o Jesus que chama pecadores ao arrependimento. Não é o Jesus que disse que é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e que nos deu vida, mas que nos chama também a um arrependimento sincero, a uma fé nele e a segui-lo no caminho do discipulado, pelo caminho estreito, negando a nós mesmos, tomando uma cruz e seguindo no caminho do discipulado. É quase certo, infelizmente, que na maioria dos casos, esse Jesus que eles dizem amar é apenas um cara legal, de mente aberta e com uma espiritualidade subjetiva. Por isso, nós não devemos nos surpreender que a defesa de princípios cristãos, como por exemplo o casamento bíblico, soe para muitos como algo homofóbico, mesmo para aqueles que dizem amar a Jesus. Não devemos nos surpreender quando muitos nos consideram ignorantes por crermos num Deus que criou todas as coisas. É verdade, sim, que podemos ter culpa quando a nossa reputação não está em alta, mas devemos lembrar que há elementos da nossa fé que sempre serão impopulares. Ninguém ficará ofendido, por exemplo, com o Jesus bacana, que foi chamado amigo de pecadores. Mas devemos lembrar que esse mesmo Jesus advertiu sobre o julgamento e exigiu arrependimento, falou livremente sobre o pecado, sobre a salvação e a necessidade do novo nascimento. Os apóstolos pregaram sobre tudo aquilo que Deus realizou em Cristo pelos pecadores miseráveis como nós. Essa foi a mensagem deles e o mundo os odiou por isso. Contudo, é importante uma visão equilibrada acerca dessa questão, porque nós não podemos considerar a nossa igreja como uma igreja fiel tão somente porque os de fora não gostam dela. Afinal, muitas vezes os de fora não gostam da igreja por culpa nossa, por culpa da igreja. E quando esse for o caso, mais uma vez, devemos nos arrepender e buscar a conversão. Mas, por outro lado,
também não devemos acreditar que estamos sempre errando só porque os de fora não gostam da igreja. Devemos nos lembrar, por exemplo, que os romanos detestavam os primeiros cristãos, porque os consideravam como ignorantes culturais, por exemplo, inúteis no aspecto social. Muitos acusavam os cristãos de serem canibais, porque comiam o corpo e bebiam do sangue de Cristo, uma referência à Santa Ceia do Senhor. Eram também acusados de práticas incestuosas, porque chamavam-se de irmãos e ao mesmo tempo se casavam entre si. Eram ainda acusados de ateus, porque, diferentemente do paganismo da época, criam em apenas um Deus e não tinham nenhum tipo de imagem representativa desse Deus que afirmavam crer. Ou seja, se o cristianismo tem um problema de imagem, muitas vezes isso pode ser culpa nossa. Em outros momentos, no entanto, não ter nenhum problema de imagem também é culpa de nossa negligência. Precisamos então nos achegar a Deus em oração e pedir que nos dê sabedoria e que nos mostre o nosso pecado. Quando há pecado eclesiástico, é preciso haver arrependimento sincero e conversão. Quando não há pecado, contudo, quando estamos sendo fiéis aos princípios da palavra de Deus, devemos simplesmente continuar sendo igreja, quer isso nos torne populares, quer não. No entanto, não são apenas os de fora que têm um problema pessoal com a imagem da igreja e sequer consideram a possibilidade de fazer parte dela. Um número muito grande de pessoas sai da igreja por mera exaustão pessoal. Eles simplesmente não gostam mais, alguns não suportam mais a igreja. Os motivos podem ser diversos. Acham a igreja chata, estão cansados do que julgam ser uma cultura ultrapassada, acham que a igreja é abusiva, que os crentes não parecem ser autênticos e sofreram também alguns traumas com líderes abusivos no decorrer de sua caminhada cristã. Uma vez mais, o princípio falado no início se repete aqui. Diante das críticas, cabe primeiro aos líderes da igreja olharem para si e para suas comunidades. Se há fundamento nas críticas, devemos buscar arrependimento enquanto igreja e pedir graça ao Senhor para retornar ao caminho do discipulado autêntico. No entanto, é justo também reconhecer que grande parcela do problema com os que saem da igreja reside também naqueles que estão saindo da igreja e não apenas na igreja. Uma pessoa sincera e honesta e que tem consciência acerca de quem é, deveria reconhecer que mesmo com todos os problemas ao redor, o meu principal problema sou eu mesmo. Geralmente eu reajo de maneira pecaminosa, sinto pena de mim mesmo, perco a fé, duvido da palavra de Deus, não quero perdoar aqueles que erram contra mim, paro de ter esperanças, fico amargurado, fico indolente, não ando no Espírito. Esses são os nossos pecados presentes em nossos corações. As pessoas podem dificultar muito as nossas vidas, mas nós temos o poder de torná-la insuportável. Percebemos que muitos que saem da igreja não têm a sensibilidade de fazer essa análise de si. São rápidos em julgar a instituição e lentos para julgar a si mesmos. Antes de qualquer pessoa sair da igreja, portanto, deveria fazer para si mesmo as seguintes perguntas. Primeiro, eu estou rejeitando a igreja ou estou rejeitando a fé que a igreja ensina? Muitas pessoas não estão simplesmente cansadas da igreja. Muitas pessoas estão cansadas da fé bíblica, da fé histórica que a igreja tem ensinado. Antes das pessoas saírem da igreja, deveriam com honestidade considerar o que de fato estão deixando. Estão simplesmente abandonando algumas experiências ruins? Ou será que esse desassossego é mais profundo? Porque se você está interessado num cristianismo livre de doutrinas, livre de exigências, livre de regras, você não está apenas cansado da igreja, você está cansado da fé cristã como um todo. Uma outra questão que qualquer pessoa que pensa em deixar a igreja deveria responder com honestidade é: será que eu sou mesmo o melhor juiz para definir o que é melhor para a minha vida espiritual? Eu trago essa questão porque muitas pessoas têm chegado à conclusão que a igreja não está mais lhes ajudando a conhecer melhor a Deus e a caminhar melhor no caminho do discipulado. E após essa conclusão, simplesmente deixam de ir não a uma igreja, mas a qualquer instituição eclesiástica. Mas e se não formos os melhores juízes para decidir o que mais nos ajuda
a conhecer a Deus ou não. Imagine se depois da igreja alguém chegar à conclusão que o casamento não está lhe ajudando na caminhada cristã, que os filhos estão atrapalhando na vida devocional. Abandonaríamos também a instituição familiar para se aventurar em busca de alguma espiritualidade subjetiva e mais autêntica? O que pode nos fazer pensar que depois de praticamente 2000 anos de igreja institucional, os cristãos estejam repentinamente prontos para se livrar da igreja e tentar outra coisa por conta própria? Encerro dizendo que a desilusão com a igreja não é nova. A frustração e a impaciência com a igreja também não são. A igreja, sim, tem o hábito de ser lenta para aprender as lições, mas quando o Espírito sopra novos ventos, ela aprende. Portanto, volto a mencionar o mesmo princípio. A igreja sempre deve estar pronta para ouvir as críticas e fazer uma análise honesta. Quando houver pecado, deve a igreja se arrepender e voltar ao seu caminho. No entanto, a minha preocupação maior não é com a igreja. Ela sobreviverá. Seus cultos, seus sermões e sua instituição não desaparecerão. Minha preocupação, portanto, é com aqueles que abandonam a igreja. Fico pensando se daqui a 5 anos eles estarão felizes com a sua nova forma de religião ou de igreja subjetiva. Fico pensando se eles conseguirão seguir o caminho do discipulado sem o suporte de vida, comunhão e estrutura que a igreja fornece. Acima de tudo, me preocupo porque ao deixar a igreja, muitos estão abandonando não simplesmente uma instituição, mas sim a fé que a igreja ensina, o Cristo que a igreja prega. Sinto muito, portanto, por suas feridas e traumas, mas me preocupo muito mais com o estado dos seus corações. Portanto, não desista da igreja. Ame a igreja, porque você precisa da igreja. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria de fazer a devida indicação do material que utilizei para prepará-lo. Trata-se do livro Por que Amamos a Igreja, do Kevin DeYoung e do Ted Kluck. Fica a recomendação, leia esse livro, você será muito edificado. E por fim, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo e um forte abraço.